Toda a galera pensava que o Joro era só um nerd isolado que vivia sofrendo bullying, mas olha só, ele acaba formando um harém de gatinhas. O Joro é um moleque normal do ensino médio, levando uma vida tranquila até que, num belo dia, tudo vira de cabeça para baixo quando a presidenta do conselho estudantil, a Sakura, o chama para ser seu secretário. Ele sempre trabalhou perto dela e, nessa, começou a admirá-la pra caramba. Ser convidado para sair com ela fez o coração do cara disparar. O rolê do piquenique à beira do rio foi massa, e enquanto o sol se punha, a Sakura pediu para ele chegar mais perto e, toda tímida e fofa, confessou que estava afim de alguém. Justo quando o Joro estava pronto para aceitar os amassos dela, ela solta que tá caidinha pelo melhor amigo dele, o Sam. Ano passado, ela viu o capitão do time de beisebol da escola, levantando a moral da galera depois de uma derrota feia, e pirou no jeito líder dele. Ela pede pro Joro ajudar a juntar ela com o Sam, com o coração partido, mas sendo fofo que é, ele topa. No dia seguinte, o Joro decide seguir em frente e sai com a Renata, sua amiga de infância, que ele tinha dado um bolo no dia anterior achando que iria rolar uma aventura intergaláctica, mas durante o encontro, só consegue pensar na rasteira que levou. A Renata percebe que tem algo errado. Quando ele não abre o jogo, ela resolve animar o dia dele. O Joro começa a se sentir melhor e decide aproveitar o momento. Ele mima a Renata com um rango caro e vários presentes. No fim do rolê, a Renata confessa que tá super afim de um cara. A empolgação do Joro vira pavor quando a confissão dela começa a soar familiar. Ela acaba revelando que também quer ficar com o Sam pelo mesmo motivo do jogo de beisebol. Ela pede pro Joro ser o cupido dela também. E sem saída, ele aceita. À noite, ele fica puto, jogando e quebrando coisas no quarto porque seu plano de ser o cara sensível e normal no colégio foi por água abaixo e nenhuma mina tá afim dele. Daí, cai a ficha, tem duas minas afim do mesmo cara, então só uma pode ficar com o Sam, e ele pode ficar com a outra se continuar com o papo de bom moço. Na manhã seguinte, a caminho da escola, a Renata alcança ele e já começa a traçar estratégia, mas antes, ele abre o jogo que também tá ajudando a Sakura, prometendo que vai ajudar ela também. Ela se acalma o suficiente para confiar nele e eles decidem tocar o plano que ele bolou. Chegando na escola, o Joro entra na sala sem a Renata, o que é tão estranho que o Sam percebe na hora. Enquanto ele tá falando com o Joro, a Renata, que tava escondida lá fora, entra de acordo com o plano. O Joro tentou parecer natural naquela situação tensa, mas foi meio patético. Ainda bem que ele deu um jeito de se safar, dizendo que tinha trabalho do conselho estudantil para fazer e deixou os dois a sós. Depois, chamou a Sakura para a sala do conselho e repetiu a mesma ladainha que contou para Renata, prometendo ajudar ela também. Convencida de que ele não iria estragar tudo, ele contou o plano que tinha bolado para ela. Eles trombam com o Sam no corredor e a Sakura deveria usar a desculpa de discutir o orçamento do time de beisebol para se aproximar dele, mas acabou soltando que queria ser amiga dele. Joro teve que salvar a pátria explicando que sugeriu que ela conhecesse melhor o Sam, que é um calouro importante, porque isso ajudaria ela como presidenta. No almoço, ele se esconde das garotas na biblioteca para dar uma respirada da loucura delas. Enquanto tava lá pensando na vida, a nerd da escola, a Pansy, chegou para bater um papo. Ele tentou evitar, porque ela sempre foi meio grossa com ele, mas ela revelou que sabia de todos os acordos dele com a Renata e a Sakura. Ela tinha stalkeado ele por um tempo e tinha provas para contar tudo pro Sam. Quando ele finalmente topa conversar, ela diz que comprou o mesmo banco de parque que as outras usaram para se declarar para ele. Ela senta na mesma posição e confessa que tá apaixonada por alguém. Joro reza para que ela diga que é o Sam, mas quase cai para trás quando ela diz que gosta dele. Ele se desespera por ter feito ela se apaixonar por ele e tenta dispensar ela delicadamente, mas ela corta ele e diz que não curte o jeito bonzinho dele, e sim o Joro de verdade. Depois de ouvir isso, ele se transforma num gigachado e diz na lata que nunca vai sair com ela. Ela responde que não quer sair com ele de verdade, só quer que ele vá à biblioteca todo dia no almoço para conversarem. Ele é obrigado a aceitar, para não ser exposto. No dia seguinte, a Renata compra 2 ingressos pro cinema e pede pro Joro dar pro Sam e armar um encontro. Joro vai até o Sam e diz que ganhou os ingressos de um amigo para um filme que já viu, então sugere que o Sam leve alguém. A Renata entra na conversa e topa ir, mas, para surpresa deles, o Sam entrega o ingresso para ela e diz para ela se divertir. Joro, rápido no gatilho, lembra o Sam de como ele tem estado ocupado com o beisebol e como merece uma pausa. Isso convence o Sam a ir com a Renata no sábado. Mais tarde, a Sakura mostra pro Joro o almoço caseiro que ela fez pro Sam, e pede para ele criar uma situação para eles almoçarem juntos depois da aula. Joro pede pro Sam ajudar com os arquivos do conselho estudantil como desculpa para levá-lo à sala do conselho, onde a Sakura tá esperando no corredor. Ela tenta falar um inglês shakespeariano, para chamar o Sam para almoçar no telhado aproveitando o clima agradável lá fora, apesar de ter nuvens de tempestade no horizonte. Joro entra na conversa e lembra ao Sam como isso ajudaria na amizade recém-formada dele.
deles. A Sakura adiciona que preparou comida suficiente para dois, incluindo o prato favorito dele, carne de porco grelhada. Para surpresa de ambos, o Sam convida o Joro também, mas ele logo diz que já tem planos de encontrar outra garota no almoço e sai correndo. Joro acaba na biblioteca e desabafa com a Pansy sobre como as duas meninas têm pouca consideração, enquanto ela oferece os cookies que fez para ele. Ela pergunta o que vai acontecer com os planos dele se o Sam já gostar de outra garota, uma possibilidade que ele nunca tinha pensado. Isso o deixa em pânico, mas ela exige uma recompensa por ajudá-lo. Ele nervosamente pergunta o que ela quer, e ela sugere que ele conduza a inspeção da biblioteca do Conselho Estudantil deste ano. Ele concorda contrariado. Mais tarde, ele decide descobrir se o Sam gosta de alguém e vai até o treino de basquete dele para perguntar diretamente. O Sam começa a corar e diz que se sente desconfortável falando sobre isso em público. Então o leva para o pátio. Sentados no banco zoado, o Sam confessa que gosta da Pansy. Quando eles perderam um jogo de beisebol há um ano, ele esbarrou nela enquanto chorava, e ela o encorajou e consolou. Ele ficou realmente tocado por ela desde aquele momento, porque foi a primeira vez que ele pôde ser vulnerável com alguém. Então, ele pede pro Joro ser seu cupido, sabendo que sua cabeça vai rolar se ele concordar e trair as duas meninas. Joro, relutante, nega, dizendo que não conhece muito a Pansy, portanto, não pode ajudar. Então, o Sam muda o assunto e pede conselhos sobre beisebol, ao que Joro motiva a trabalhar duro e confiar em seus colegas de equipe. Quando ele volta para a escola, ele pensa nas escolhas que tem pela frente e não consegue decidir. Ele imediatamente chama a Pansy para encontrá-la no corredor e pedir conselhos sobre o Sam. Ele pergunta diretamente o que ela pensa sobre o Sam, o que a surpreende. Ela afirma que quer ficar com o Joro, mas ele insiste que gostaria de vê-la com o Sam, que é muito melhor do que ele. Isso eventualmente irrita a Pansy, que bate na mão dele, fazendo com que todos olhem para eles. Ela manda ele calar a boca e diz que tudo o que quer é conversar só com ele e continuar fazendo cookies para ele. Quando o Joro está prestes a dizer mais, o Sam aparece e entende tudo errado, prestes a explodir com o Joro por trair ele e dar em cima da garota que ele gosta pelas costas. A Pansy diz que o Joro estava ali apenas por causa do conselho, conta sobre a inspeção da biblioteca que acontecerá mais tarde e acaba salvando a pele do Joro. O Sam acha difícil acreditar no início porque a cena parecia tensa, mas ela explica que é porque ela estava preocupada com os rumores de que a biblioteca seria fechada porque ninguém a visita. Ela então deixa muito claro que odeia o Joro e simplesmente vai embora. Assim que ela se vai, o Joro percebe que ela deixou cair a sacola de cookies no chão. Uma noite, ele está tão cansado que desmaia na cama assim que chega em casa. A paz não dura muito, pois ele recebe uma mensagem da Sakura pedindo para encontrá-lo o mais rápido possível. Assim que ele chega ao restaurante, preocupado, ele vê a Sakura emburrada em uma das cabines. Ela diz que o Sam pediu para ela usar sua personalidade carismática de presidenta para conquistar a Pansy e depois ajudá-lo a ficar com ela. Ela também diz que o Sam contou que já tinha pedido ajuda ao Prota, mas ele recusou e disse para pedir ajuda aos outros amigos. Usando um exemplo de beisebol, ela pede ao Joro para ficar fora de sua vida se tudo o que ele quer fazer é mentir e traí-la. Antes que ele possa dizer algo, ela se levanta e vai embora. No dia seguinte, ele é chamado em casa pela Hinata. Quando ele chega, ela imediatamente diz que o Sam pediu o mesmo favor a ela. Joro tenta se desculpar por não ter contado a ela sobre os verdadeiros sentimentos do Sam antes. No fim das contas, Joro conseguiu fazer a mina chorar. Ela ainda solta que o Sam falou que o Joro deu a ideia de usar uma metáfora de beisebol para conquistar a Pansy. Joro tenta se defender, dizendo que só estava falando de beisebol mesmo, mas ela não alivia e manda um soco que joga o Joro da cadeira antes de ir embora, pedindo para ele não se meter mais. No outro dia, enquanto o Joro tá indo para a escola, ele sente o peso da solidão por ter perdido a Sakura e a Hinata. Enquanto ele tá lá, pensativo, o Sam aparece do nada e oferece um ombro amigo se o Joro quiser desabafar sobre o clima ruim que tá rolando. Logo depois, o Joro recebe uma mensagem da Pansy chamando ele para a biblioteca. Quando ele chega, ela diz que tá ligada na confusão que rolou com o Sam e as meninas, o que deixa o Joro pistola. Ele tá quase partindo pra briga quando a porta se abre e entram Sakura, Sam e Hinata juntos. Ver o Joro com a Pansy deixa o Sam irritado, e ele começa a acusar o Joro de ter mentido sobre não conhecer a Pansy. Quando o Joro tenta se explicar, a Hinata e a Sakura também dizem que foram enganadas por ele. Com a pressão subindo, Joro perde a paciência e solta o verbo, mandando todo mundo pastar porque, diferente do Sam, a raiva delas não tinha base. Ele tinha se esforçado tanto por elas, mesmo elas não sendo nada sem ele. Mas quando a coisa desandava, a culpa caía no colo dele. Ele grita que foi usado por elas, o que as deixa sem resposta. Elas se sentindo culpadas é tudo que o Joro queria, e ele pensa que agora só falta acertar as coisas com Sam. Mas aí, para a surpresa total dele, a Pansy interrompe e questiona por que ele estava incentivando ela a ficar com o Sam se estava realmente ajudando a Hinata e a Sakura. Joro fica sem palavras. Então a Pansy joga mais lenha na fogueira dizendo que o Joro planejava ficar com a garota que o Sam rejeitasse. Quando o Joro tenta protestar, o Sam exige um pedido de desculpas às meninas e solta o Joro com tanta força que ele voa num instante. Depois, o Sam pega o Joro no ombro,
avisando para ele ficar longe das meninas daqui pra frente. Enquanto carrega o Joro pra fora, o Sam diz que gostaria de ter sido amigo dele pra vida toda, mas depois de tudo isso, ele não quer mais nada com ele. Antes de a porta se fechar, a Pansy sussurra para o Joro ter fé nela. Nos dias seguintes, o Joro ouve fofocas pela escola de que ele traiu e destruiu as amizades que tinha. Tinha uma garota na biblioteca no dia da briga que ninguém percebeu, e ela espalhou a fofoca pela escola. Ele até é expulso do conselho estudantil pela Sakura, o que só aumenta sua solidão e depressão. Quando ele tá se preparando para a próxima aula, recebe uma mensagem da Pansy pedindo para encontrá-la na biblioteca no almoço porque ela quer contar seus verdadeiros sentimentos. Ele só queria ficar sozinho, especialmente longe da Pansy depois da traição dela, mas ela ameaça fazer algo terrível se ele não aparecer. Ele vai direto ao ponto assim que chega, mas ela pede primeiro que ele pegue um livro para ela nas prateleiras. Enquanto ele tá lá, o Sam entra na biblioteca de surpresa e senta na frente da Pansy. Joro se esconde atrás das estantes e acaba ouvindo a conversa deles. A Pansy começa a dar bronca no Sam por ele passar todos os almoços ali em vez de ficar com os amigos. O Sam tenta interromper e a convida para assistir um treino dele, mas ela ignora e do nada pergunta o motivo dele ter armado e enganado o Joro inicialmente. O Sam finge que não sabe do que ela tá falando, mas ela revela que viu através do plano dele depois de conversar por uma semana. Ele já sabia como a Hinata e a Sakura se sentiam sobre ele por causa da cara de pau delas, mas as ignorou para poder armar contra o Joro. Quando ele decidiu ajudá-las, ele queria que rolasse um clima ruim entre elas e o Joro quando elas não conseguissem conquistar ele, para poder tirar a confiança delas no Joro. Quando o Joro se recusou a ajudar ele no amor, ele então mudou para o modo vingança e pediu ajuda romântica a Sakura e Hinata enquanto revelava que o Joro sempre soube como ferrar com ele. A confusão do almoço foi a gota d'água que pegou o Joro. O Sam lembra que até ela tinha se oposto ao Joro, mas ela disse que foi só para esconder que estava do lado do Joro, para poder conversar com o Sam durante a semana e pegar todas as informações que podia. Depois de ouvir tudo isso, o Joro afunda numa tristeza profunda, desencadeada por uma traição tão elaborada planejada pelo seu melhor amigo de tantos anos. Enquanto isso, a Pansy pressiona o Sam a contar o motivo da traição. Ele eventualmente admite que foi porque ele perdeu para o Joro no ensino médio. Uma garota tinha pedido para ele arrumar um encontro para ela com o Joro, mesmo ele gostando dela. Ele fez tudo o que pôde para ela gostar dele, mas ela acabou se apaixonando pelo Joro, que nem ligava para ela. Ele tentou contar para ela sobre os lados obscuros do Joro, mas isso não afetou os sentimentos dela nem um pouco. Ele se acalma depois de um tempo e pergunta diretamente a Pansy se ela gosta do Joro e se é por isso que ela está cuidando dele. Quando ela confirma, ele simplesmente suspira e aceita que perdeu de novo para o seu melhor amigo. Ele então conta como essa era a chance perfeita de vingança, já que o Joro estava fazendo exatamente a mesma coisa que tinha feito no ensino médio. Rindo, ele conta como sabia que podia manipular a garota e fazer elas ouvirem qualquer coisa que ele dissesse porque elas estavam caidinhas por ele. Ele então pergunta a Pansy por que ela gosta do Joro apesar da natureza dele. Ela faz ele perceber que o Joro é, na verdade, uma pessoa muito gentil. Mesmo tendo concordado em ajudar as garotas, sua prioridade era fazer o Sam feliz. Por isso tentou convencê-la a sair com o Sam. O fato de o Sam ter traído o Joro apesar disso é o motivo pelo qual a Pansy nunca poderá se importar com ele ou ficar com ele. O Sam fica irritado e lembra ela como ninguém vai à biblioteca durante o almoço e ameaça ela, dizendo que poderia fazer qualquer coisa com ela e ninguém notaria. Ela se mantém firme, sem se abalar, e pede para ele ir em frente. Quando ele fica chocado que ela não tenta escapar, ela diz que não é necessário, porque ela tem certeza de que o Joro a protegerá. Joro toma isso como seu sinal e sai do seu esconderijo, chegando perto do Sam, que fica chocado ao vê-lo ali. Joro concorda com o comentário anterior do Sam de que a Hinata e a Sakura são bobas depois de tudo. Elas usam um cara como um objeto e o descartam nas menores inconveniências. O Sam nervosamente tenta rir disso. O Joro então aperta o ombro do Sam e manda ele parar de zoar os sentimentos das minas. Ele pega no colarinho do cara e fala sério, dizendo que as garotas se esforçaram pra caramba por ele. Ele levanta o Sam do chão e dá um aviso sério para não brincar com o coração das meninas que estão apaixonadas por ele, então o solta no chão. Ele só libera o Sam depois que ele promete se desculpar com elas e nunca mais machucá-las. Assim que ele vaza, a Pansy pede desculpas por não ter ficado do lado dele antes e tenta dar um beijo nele, mas o Joro já tá indo embora, falando que odeia ela e agora que a treta com o Sam tá resolvida, não tem mais motivo para ele continuar indo lá. Ele tá quase saindo da biblioteca pela última vez quando a Pansy confessa que vai sentir falta dele. Ele hesita um pouco, mas se controla e vai embora. No dia seguinte, o Joro esbarra na Sakura perto dos armários. Ela pede desculpas de leve antes de sair correndo. Ele abre seu armário ainda confuso e se surpreende ao ver que ninguém mexeu nas suas coisas depois de toda a confusão com o Sam. Quando ele entra na sala, vê que a Hinata tá protegendo suas coisas dos valentões e fica bolado com isso. Mais tarde, quando a última aula acaba, o Sam se ajoelha na frente de todo mundo e confessa tudo o que fez. O Joro vai direto pra biblioteca contar tudo pra Pansy. Depois de zoar ele um pouco, ela pergunta se ele sabe o verdadeiro motivo do Sam gostar dela. Quando ele fala do lance do jogo de beisebol, ela diz que o Sam mentiu sobre isso e que ela tinha só dado o nome dela naquela época porque ele tinha pedido. Ele pergunta então por que mais o Sam gosta dela,
e ela tira os óculos e solta o cabelo, mostrando que é uma gata total. Ele finalmente percebe que o anjo que ele viu no dia dos jogos era ela. Ela pergunta de novo se ele planeja ficar longe da biblioteca, mas dessa vez o Joro concorda em continuar indo. Isso deixa ela tão feliz que ela dá um beijo na bochecha dele. Ele fica todo vermelho, mas continua insistindo que odeia ela. Ele tem certeza de que, mesmo que possam virar amigos, ele nunca vai se apaixonar por ela. Alguns dias depois, no almoço, a Pansy tenta alimentar o Joro com doces fresquinhos que ela trouxe para ele, mas ele se irrita para ela. Ele lembra que tem ido à biblioteca todo dia como ela queria, mas ela não se esforça para se arrumar para ele. Ela diz que se veste como uma mendiga porque um demônio tá atrás dela e ela precisa se disfarçar, mas ele fala para ela cortar essa. Por fim, ela diz que não gosta que ele venha à biblioteca principalmente porque tá se escondendo da Hinata e da Sakura, e o incentiva a se reconciliar com elas. Ele tá pronto para sair, mas ela o para e o tranquiliza, dizendo que se ele for honesto com elas, elas vão entender. Além disso, ele não tem nada a perder já que a situação já tá ruim mesmo. Ela consegue convencê-lo, e ele se prepara para as batalhas, mordendo um dos cupcakes dela. Ele reúne coragem e entra na sala de aula, mas ele é parado imediatamente pela Hina, que é a repórter-chefe do jornal da escola. Ela tá fazendo uma pesquisa sobre o Festival das Flores, o que faz ele rir porque todo mundo sabe como os estudantes estão nem aí pra isso. Ela então lembra ele do famoso baile das flores que acontece durante o festival, onde um cara dança com 3 parceiras. A lenda diz que o garoto escolhido acaba casando com uma das 3 meninas no final. Enquanto ele dá sua opinião sobre os alunos que ele acha que serão escolhidos, ele vê a Hinata penando com a preparação para o meio do semestre na mesa dela. Ela implora por ajuda para entender a matéria e olha direto para eles, mas o Joro acaba perdendo tempo pensando e perde a chance, pois a Hina se levanta e vai ajudar ela. Ele tá quase desistindo, mas lembra da conversa com a Pansy e decide ir falar com a Hinata de qualquer jeito. Ele interrompe a Hina e declara que vai ser ele ajudar a Hinata, mas a Hinata fica tão sem graça que só sai correndo da sala. Ele tá correndo atrás dela pelas escadas quando ela escorrega e cai. Ele vai ver como ela tá, mas ela pede para ele se afastar e se levanta para ir embora. No entanto, ele segura ela e a tranquiliza, dizendo que não acha que ela é uma encrenqueira. Eles perdem a paciência e acabam brigando sobre quem vai pedir desculpas primeiro, mas logo percebem quão ridículos estão sendo, se acalmam e decidem ser amigos de novo. Ele oferece para estudarem juntos, mas diz que precisa da ajuda dela com uma coisa. Antes disso, ela chama o Sam para o telhado a pedido do Joro, onde ele entrega uma carta de desafio para o Sam. Enquanto o Sam se prepara mentalmente para desafios masculinos tipo beisebol ou algo assim, o Joro lança uma pedrada dizendo que o desafio que ele tem em mente é estudar. Ele diz ao Sam que se ele passar nos próximos exames do meio do período, ele será declarado vencedor, mas se ele falhar, o Joro vai ganhar. Segundo plano, a Hinata então sugere que todos eles estudem juntos para ajudar o Sam a estudar para seus exames e vencer o desafio. O Sam saca o plano e vira para ir embora, mas a Hinata corre na frente dele e bloqueia seu caminho, percebendo que isso nunca vai funcionar. O Joro então reúne coragem e confessa honestamente que quer ser amigo do Sam de novo. Hinata e Joro continuam bombardeando ele com seus pedidos até ele finalmente perceber o quanto sentiu falta desses doidos e concordar em reacender a amizade. Um Joro feliz chega à biblioteca depois da escola para encontrar a Pansy e meio que tenta pedir ajuda dela para estudar. A Pansy concorda em fazer isso, mas deixa claro que sacou o plano dele fácil. Ela também pede para ele levar ela em algum lugar legal em troca, e ele não tem escolha a não ser concordar. Ela então diz que eles podem convidar mais uma pessoa para o grupo de estudos, se referindo a Sakura. O Joro não saca a indireta e diz que essas são as únicas pessoas que ele conhece. A Sakura, que tá ouvindo escondida do lado de fora da sala, fica chateada e vai embora. Alguns dias depois, enquanto o Joro tá andando pelo corredor, ele é parado pela Hina, que pergunta se ele tá livre. Ele diz que tá indo para o grupo de estudos quando de repente sente uma aura gelada e vira para ver que a Sakura tá ali. Isso faz ele lembrar que tinha esquecido dela e ele corre imediatamente para falar com ela. Ele a encontra sentada nas escadas e chorando. Ele ouve ela falando sobre como ela tem praticado sua estratégia de reconciliação, mas não adianta. Quando parece que a Sakura acha que o Joro não liga para ela, ele logo dá um passo à frente e a tranquiliza dizendo que se importa sim. Ele inventa uma história sobre guardar o melhor pro final e consegue acalmá-la. Mais tarde, a galera se encontra na biblioteca e decide começar a estudar na hora. Joro explica que inicialmente ele e a Pansy planejavam tutorar eles, mas agora que a Sakura, que é mais velha, tá lá, talvez ela seja mais capacitada para ensinar. Ela decide começar com matemática e distribui um monte de problema, tipo 5.000, para resolverem naquele dia. Todo mundo fica louco e a Pansy espertamente foge da situação sugerindo que vai ajudar a Hinata com o japonês, que é o ponto fraco dela. O Sam, por outro lado, já tinha desistido e estava se preparando para desencarnar ali mesmo. À medida que a noite chega, as meninas saem de uma sessão de estudos super produtiva, enquanto os meninos estão mortos por dentro depois de resolver as questões da Sakura. Motivada pelo entusiasmo delas, a Sakura declara que vai preparar 8.000 perguntas de inglês para o dia seguinte. Isso gera uma brincadeira entre todos, o que deixa o Joro extremamente feliz. Ele está determinado a preservar essa felicidade para sempre, o que lhe dá uma motivação enorme para continuar dando o melhor de si pelos amigos. Ele é tirado do seu devaneio pelos amigos
amigos que o esperam um pouco mais à frente. A conversa animada continua enquanto eles caminham para casa, animados por esse novo capítulo na amizade deles. Logo as provas do meio do período acabam e os resultados são anunciados. O Joro é emboscado a caminho da escola pela Hinata, que pula de alegria porque tanto o Sam quanto ela passaram. Ela está tão feliz que ignora o incômodo dele por ter sido esbofeteado nas costas e apenas agradece e continua abraçando ele. Quando ele chega à escola, recebe uma mensagem da Sakura pedindo para encontrá-lo o mais rápido possível. Ele é arrancado de seus pensamentos felizes pela Ena, que se aproxima com algo a dizer. Ela o leva ao parquinho e diz que está realmente curiosa sobre ele. Então, ela o leva a um banco próximo, que lhe dá arrepios de todos os outros incidentes de confissão. Ele se move cautelosamente para o banco para sentar ao lado dela, e o que ele pensa que será uma confissão romântica acaba sendo ela o acusando de ser um mulherengo safado. Ela diz que sabe que ele está enrolando a Hinata, a Sakura e a Pansy ao mesmo tempo. Ela viu ele dando em cima de uma garota no jogo de beisebol no ano passado, onde ela estava presente como repórter, o que provou o quanto ele era um imbecil. Ela então tira fotos que tem dele com as meninas em posições suspeitas enquanto ele tenta protestar. Ela se recusa a acreditar nele e tira a última edição do jornal da escola, onde ela escreveu um artigo enorme sobre isso. Ela diz que os nomes serão omitidos da versão final. Ela então acrescenta que, como repórter, é estritamente contra dar informações falsas e, por isso, vai segui-lo até o Festival das Flores. Se ela descobrir que ele é inocente, não vai distribuir essa notícia na escola. Caso contrário, vai espalhar durante o festival, onde uma grande multidão, incluindo os pais, estará presente. Enquanto ele caminha para a sala de aula com a Hina chatona, ele encontra a Sakura, que afirma ter vindo vê-lo como haviam planejado, referindo-se às suas mensagens. Isso imediatamente deixa Hina em alerta, mas ela diz que estava ali apenas para discutir o fato de ele ter sido escolhido para a Dança das Flores este ano, junto com as garotas e uma caloura chamada Kamada. Antes que ele possa dizer qualquer coisa, ela diz que recusou o convite todos os anos, mas agora que ele foi escolhido, ela está realmente ansiosa para isso. Tudo isso está sendo observado e anotado pela Hina, o que o irrita e ele pede para ela deixá-lo em paz. Na hora do almoço, naquele dia, ele discute o problema com os amigos, mas nenhuma das meninas concorda em se afastar dele. A Pansy sugere que tentem cortar o problema pela raiz. Percebendo que pedir às garotas é inútil, ele se volta para o Sam por ajuda, mas ele recusa, dizendo que tem outras coisas com que se preocupar. Ele está irritado com os amigos, já que o único momento em que ele tem para pedir conselhos é o almoço, quando a Hina está fechada na sala do clube dela, mas eles estão apenas desperdiçando seu tempo. No entanto, todos continuam com o almoço, ignorando, e como ele também não tem outros amigos, ele cede e se junta a eles. Depois do almoço, o Sam sai para o treino de beisebol, e a Sakura de repente pergunta ao Joro sobre seus planos após a escola. Ela diz que vai contar para Kamada sobre a novidade da Dança das Flores e quer levá-lo junto para que ele conheça Kamada e se familiarize com ela. Joro recusa, dizendo que não quer se envolver mais do que o absolutamente necessário. Isso apenas leva a Sakura a chorar e chantageá-lo emocionalmente até ele dizer sim. No entanto, ele pede que ela age estritamente com ele como uma sênior que está guiando um aprendiz, para convencer a Hina de que sua teoria das 3 namoradas é falsa. Após a escola, quando Joro se aproxima da Sakura com a Hina chatona, ela se transforma em uma antagonista completa e grita com ele, o chamando de nomes feios por estar atrasado. Isso faz a Hina ficar curiosa sobre ela e começa a entrevistá-la enquanto eles caminham para a sala da Kamata. A Sakura vê bem do lado de fora da sala de aula e pede ao Joro para ir falar com ela. No entanto, assim que ele se aproxima, ela fica assustada e pede para ele se afastar, dados rumores que circulam sobre seu fetiche por pés entre os calouros. Certo nisso, a Hina toma nota disso e ele fica irritado e grita com a caloura, que simplesmente foge. A Hina conclui que talvez a teoria das 3 namoradas seja falsa afinal. Que tipo de garota gostaria de ser associada com um cara tão safado? Eventualmente, a Kamada acaba recusando participar da Dança das Flores, sobre o que a Sakura notifica o Joro por mensagem. Enquanto o Joro digere a notícia, a Hina se aproxima dele e declara que ainda vai segui-lo, apesar das acusações contra ele terem sido desmentidas. Ela afirma que agora ficou realmente interessada nele e gostaria de saber mais sobre ele. Essa frase o conquista e ele concorda imediatamente com o arranjo. Ela imediatamente muda o assunto para o que está em questão e pergunta o que vai acontecer com a terceira garota na Dança das Flores agora que a Kamada recusou. Isso deixa a Hina meio esperançosa de que ela possa ser selecionada e dançar com o Joro. Justo então, a Sakura manda uma mensagem para ele dizendo que encontrou alguém para preencher a terceira posição, o que imediatamente o anima. No almoço, quando a galera se encontra, a Sakura declara que a terceira posição será preenchida pelo Sam e que ela obteve todas as permissões necessárias. O Sam está, de fato, realmente animado, pois ele consegue algo além do beisebol para se dedicar por um tempo. Todos eles se dedicam à prática da dança nos dias restantes e convencem a Pansy a se juntar a eles também. Toda a diversão que o grupo está tendo apenas aumenta a dor sentida pela Hina por não poder participar. Uma semana antes do festival, o Joro é abordado repentinamente pelas gatinhas da sala de aula do nada. Elas começam a atacá-lo e quando ele pergunta o que está acontecendo, elas
jogam o jornal da escola na mesa, o acusando de pegar 3 garotas ao mesmo tempo. Enquanto ele está atordoado com a surpresa do lançamento antecipado do artigo, a Sakura tenta convencer a turma de que isso é fake news. No entanto, isso dá errado quando sua aparição repentina e forte apoio ao Joro fazem todos suspeitarem que ela é uma das 3 garotas. Esse fiasco é interrompido pela Hina, que entra correndo e diz aos outros que ela nunca pretendia imprimir isso ainda, pois nunca confirmou essa notícia. A turma acaba se convencendo, mas a diva-chefe jura que vai acabar com o Joro se isso tudo se provar verdade. Assim que elas vazam, a Hina pede desculpas pro Joro e teoriza que talvez o artigo dela tenha sido misturado por engano com os que estavam prontos para serem publicados. Joro perdoa ela e a Sakura planeja voltar à editora para pedir que recolham todas as cópias que distribuíram até agora. A Hina impede e assume a responsabilidade de recolher todas as cópias por conta própria. Para se redimir pelo erro, a Sakura sai atrás dela dizendo que talvez fosse melhor pro Joro se ela não estivesse por perto. As notícias ruins só se acumulam para o Joro, pois mais tarde naquele dia Pens informa que a Hinata e o San decidiram não ir mais à biblioteca. A Sakura, que está lá esperando por ele, diz que eles também devem parar de se encontrar. Ela acha que só fez as coisas piorarem para ele e até declara que vão treinar separadamente para a dança a partir de agora. Quando o Joro está prestes a protestar, a Pens o interrompe dizendo que realmente eles deveriam manter distância um do outro por um tempo. Antes que ele possa processar tudo isso, a Sakura sai da biblioteca e pede para ele também evitar o lugar por um tempo. Naquela noite, o Joro está deprimido sentado numa sala de aula vazia quando a Hina chega e o tranquiliza dizendo que vai limpar o nome dele. O Joro, porém, simplesmente arruma suas coisas e se levanta para ir para casa. Quando a Hina pergunta sobre o treino de dança, ele diz que não vão fazer mais, o que a faz se odiar por ter estragado tudo para o Joro. Ele consegue acalmá-la e, como uma forma de compensar tudo isso, ela se oferece para ajudá-lo com um treino de dança. Ele aceita e isso leva ao surgimento de uma nova amizade entre eles. Eventualmente, chega o dia do Festival das Flores. Já faz uma semana que o Joro não tem contato com nenhum dos membros da sua galera, o que o deixa bastante deprimido. Enquanto ele está emburrado nos corredores da escola, as divas o abordam, lembrando de que ainda pretendem fazê-lo pagar se o artigo acabar sendo verdadeiro. Eles são interrompidos pela Hina, que aparece e salva o Joro das garras delas. O Joro fica extremamente grato a Hina por estar ao lado dele durante a semana mais difícil da sua vida. Ela então diz que planeja distribuir o artigo no segundo dia do festival se ele se provar verdadeiro, pois não quer arruinar a dança dele hoje, deixando-o preocupado com isso e deseja boa sorte. De repente, ele recebe uma ligação do San dizendo que há um problema sério. O San está do lado de fora do escritório do diretor, onde membros do conselho estão expressando preocupações sobre 2 garotos participando da dança das flores. O San então se desculpa dizendo que vai desistir da dança e que eles precisam procurar uma garota para substituí-lo. Ele pede para o Joro não se preocupar, pois ele vai resolver isso o mais rápido possível. Enquanto o Joro tenta pensar em uma solução, ele se lembra dos treinos que teve com a Hina e pergunta se ela aceitaria participar da dança. Ele implora para ela não recusar, pois não há mais ninguém que ele possa chamar. Mal sabe ele que isso é praticamente um sonho realizado para a Hina, que concorda na hora. Justo quando o Joro está prestes a ligar para Sakura para informá-la sobre essa atualização, a presidente se aproxima deles e diz que estava procurando por eles. Ela ouviu a conversa e pergunta ao Joro se ele tem certeza de que a Hina é a substituta adequada. Quando ele confirma, ela pede para a Hina ir com ela à sala do conselho estudantil porque precisa dizer algo que o Joro não deve ouvir. No entanto, a Hina insiste que quer que o Joro esteja lá com ela, e a Sakura não tem outra opção. Mas, depois de se acalmarem na sala, a Sakura, para a surpresa de todos, anuncia que está rejeitando a participação da Hina na dança. Ela lembra a Hina que seu foco principal deveria ser montar um jornal para retratar as acusações contra o Joro e distribuí-lo antes de entrar mais fundo em sua justificativa. A Sakura pergunta novamente se a Hina tem certeza de que o Joro deveria estar aqui, mas ela não muda de opinião. Ignorando as ameaças da Hina de publicar esse incidente no jornal, a Sakura então confronta a Hina por mentir para todos e enganar o Joro, mesmo sabendo que ele não tinha 3 namoradas. Ela o encurralou, intencionalmente se afastou do momento mais importante do dia dele, que era o horário do almoço, onde ela teria visto a verdadeira natureza das relações entre eles. A Hina dá a desculpa de que estava ocupada montando artigos no escritório do jornal, mas a Sakura rebate dizendo que ela poderia ter feito isso na biblioteca também. Ela continua dizendo que conversou com alunos na última semana e confirmou que rumores estranhos sobre o Joro sempre circulam durante o almoço e se espalham principalmente entre os calouros. Quando a Hina nega ter algo a ver com isso, a Sakura traz à tona outro incidente que analisou. Ela confirma que no dia do vazamento do artigo, a pessoa responsável pela impressão não era a Hina, mas ela tem certeza de que a Hina mexeu nos artigos depois da escola no dia anterior. Ela revela que encontrou a verdadeira folha-chave da sala do jornal que tinha o nome da Hina no momento em que o artigo foi distribuído. Suspeitando da Hina, a Sakura foi direto para a sala do jornal fazer uma cópia do registro de retirada de chaves. Ela então entrou na sala de aula do Joro e propositalmente trouxe à tona a sala do jornal para verificar suas suspeitas. Assim que a Hina assumiu a responsabilidade
sozinha. O culpado ficou óbvio. Ela voltou para pegar a folha de chaves atual como parte da investigação formal e, vendo que a Rina havia alterado, confirmou sua culpa. A presidente também confirmou essa manhã que a Rina foi quem trouxe à tona a questão da dança das flores. Ela então revela que sabe tudo sobre as intenções da Rina com o Joro. A Rina queria isolá-lo para ser a única ao lado dele, mas quando ele foi escolhido para a dança das flores, ela ganhou um novo objetivo de se juntar à dança. Ela queria se vincular ao Joro e acabar casando com ele, conforme diz a lenda. A Rina finalmente admite que não há saída e confessa que se apaixonou pelo Joro no jogo de beisebol do ano passado, quando ele a salvou de uma bola perdida. De volta à sala, a Rina continua afirmando que ela é a única que deveria estar com o Joro. Ela pede aos amigos que o deixem em paz e o deixem ficar com ela. A Sakura confronta sobre seu comportamento tóxico e acalma dando uma palestra sobre relacionamentos saudáveis. A Rina então confessa seu amor pelo Joro e implora para que ele fique com ela. No entanto, o Joro, machucado, diz que não sente nada por ela e grita com ela por ter complicado a vida de todos, pedindo que ela nunca mais mostre o rosto para ele. A Rina fica chocada, mas logo se recupera e pede desculpas a Sakura pelo transtorno, antes de sair para consertar o jornal, conforme a Sakura havia pedido. Quando ela sai, a Sakura revela que sabe que o Joro só estava sendo duro para dar um empurrão na Rina e que na verdade não quis dizer nada do que disse. Embaraçado por ter sido pego no flagra, ele muda imediatamente de assunto e expressa sua preocupação com a dança das flores bagunçada. A isso, a Sakura responde determinada que a substituição já foi resolvida por ela, pelo San e pela Hinata. No momento certo, a Pansy entra, linda de morrer, e deixa o Joro de queixo caído na dança. Hinata e Joro dançam primeiro, e a Hinata confessa que não está mais apaixonada por ninguém. Em seguida vem a Sakura, que nota sua preocupação e o tranquiliza que ninguém sabe o segredo da Rina, exceto ela, o San e o Joro. Em seguida vem a Pansy, e ela está tão diferente que ninguém na escola inteira consegue reconhecê-la. A Sakura está preocupada com a quantidade de burburinho na plateia, mas assim que começam a dançar, eles são tão graciosos que um silêncio total toma conta do auditório. A Pansy agradece ao Joro por tentar fazê-la fazer amigos, trazendo seus amigos para a biblioteca. Quando ela pergunta por que ele fez tanto por ela, ele admite que é grato por ela ter ajudado ele a sair de uma situação complicada. Quando eles terminam a dança, a plateia explode em aplausos. Nos bastidores, a Pansy agradece a galera pela experiência incrível e todos concordam em continuar se encontrando, mesmo com o fim desse pequeno projeto deles. Na manhã seguinte ao festival, o Joro acorda e encontra sua mãe inesperadamente animada. Ela diz que não vai fazer o almoço dele, pois supõe que ele vai almoçar fora com os amigos. Quando ele fica confuso sobre como ela sabe que ele vai sair, ela diz que uma amiga dele contou. Ele se vira e vê a Pansy sentada na sala esperando por ele, o que o deixa sem palavras. Durante o café da manhã, Joro pergunta por que a Pansy está ali. Ela diz que encontrou a mãe dele por acaso durante uma de suas sessões de stalking diárias e foi convidada para vir. Quando ele questiona sua mãe sobre isso, ela diz que viu a Pansy lendo seu livro favorito numa loja e começou a conversar com ela. Depois, viu a Pansy parada do lado de fora da casa deles e a convidou para entrar. A Pansy então diz que conseguiu ingressos para eles irem ao parque aquático e decidem sair depois do café da manhã. Eventualmente, toda a galera chega à piscina e o Joro mal consegue se conter ao ver toda a diversão ao redor. Após um dia de brincadeiras e corridas na piscina, eles decidem pegar algumas bebidas. Enquanto o Joro está na fila repetindo os pedidos em voz alta, a garota à sua frente se vira irritada ao vê-lo ali. Quando percebe a confusão dele, ela se envergonha, admite que o confundiu com outra pessoa e explica que foi grossa com um cara estranho uma vez e ele tem a seguido desde então. Ela pergunta o que fazer além de pedir desculpas, mas o Joro diz que um pedido de desculpas deve bastar. Ela então diz que as pessoas foram muito cruéis com o cara por causa dela, então é seu dever fazer algo mais que um pedido de desculpas para compensar. Ela pergunta o que ele gostaria que fosse feito se estivesse no lugar do rapaz e fica decepcionada quando a única resposta dele é um pedido de desculpas. Ele então aconselha a pedir desculpas sinceramente, pois tem certeza de que isso vai resolver a situação e, como eles já não se dão bem, ela não tem nada a perder, pois as coisas já estão no pior que podem estar. Quando o Joro pega seu pedido e começa a voltar para os amigos, a garota para novamente oferece uma bebida como agradecimento e vai embora. Assim que ele coloca as bebidas na mesa e se senta para relaxar com os amigos, as garotas todas pulam nele para se divertir mais. A Hinata pede para ele ir num tobogã aquático e quando ele concorda, a Sakura pede para ele ir com ela, seguida pela Pansy, que tem outra coisa em mente. As garotas começam a brigar e o Joro interrompe para acalmá-las, dizendo que ele pode fazer todas as atividades. As garotas então transformam isso numa competição para ver com quem o Joro se diverte mais, e ele terá que fazer o que a vencedora disser. Ignorando completamente o que o Joro tem a dizer sobre o assunto, todas concordam com esse plano. Em vez de ajudar seu melhor amigo, o San só torce pelas garotas e se senta para assistir à diversão. Eles vão primeiro para o tobogã aquático como a Hinata queria, e enquanto estão no caminho, a opinião do Joro sobre o plano muda completamente. Nesse momento, tudo que ele consegue pensar é que três garotas lindas estão se esforçando ao máximo
máximo para fazê-lo feliz. Conforme eles descem pelo tobogã, o Joro aproveita a proximidade, mas quando chegam ao final, ele acaba perdendo os shorts, justo quando a Hinata está prestes a ver algo a mais. O Sam pula na água e bloqueia a visão dela para proteger a dignidade do Joro. Depois, é a vez da Sakura, que o leva para os passeios de golfinho. Justo quando estão prestes a subir num golfinho, algumas crianças passam zoando, o que deixa a Sakura desconfortável. Eventualmente, ela começa a sonhar acordada com casamento e, nesse estado sonhador, acaba empurrando o golfinho para longe com o Joro ainda em cima. Para salvar o Joro do constrangimento de estar sozinho num golfinho, o Sam rapidamente pula atrás dele e eles cavalgam para o pôr do sol. Em seguida, a Pansy leva ele para um banho de água quente. Conforme ela se acomoda ao lado dele, ela agradece por ter lhe dado a chance de se divertir tanto com um grupo inteiro de amigos. Isso leva o Joro a agradecer a ela também por impulsioná-lo a fazer as pazes com todos, o que de alguma forma os aproximou mais do que antes. A Pansy então começa a revelar segredos embaraçosos sobre ele que descobriu através de seu stalk. Mas, de novo, o Joro é salvo do constrangimento pelo Sam, que aparece como um cavaleiro em armadura brilhante. Ao final das atividades, Joro percebe que desenvolveu mais sentimentos pelo Sam do que por qualquer uma das garotas. Quando estão prestes a sair da piscina, as garotas perguntam ao Joro quem foi o mais divertido e, obviamente, ele diz que foi o Sam. Joro então adiciona que está completamente pronto para ser do Sam e fazer o que o Sam quiser. Eles saem correndo juntos para o pôr do sol, deixando as garotas para trás. No dia seguinte na escola, um jornal atualizado é circulado, limpando o nome do Joro de toda a publicidade falsa, e as gatinhas voltam para pedir desculpas pelo comportamento delas. A líder delas, Sam, entra com o cabelo tingido de preto, do jeito que ele gosta. Ele imediatamente a reconhece como a garota da piscina enquanto ela se desculpa. Surpreso como está, este é o primeiro dia em muito tempo que Joro realmente se sente em paz e feliz dentro da escola. Alguns dias depois, uma garota chamada Yuki se transfere para a classe deles. Assim que ela entra na sala, ela beija a mão do Joro, o que o deixa em choque profundo. Olhando mais de perto, ele se lembra do jogo de beisebol de um ano atrás. Sabendo que o Sam ficaria abalado com a derrota, ele tinha corrido até a barraca de comida e pedido todos os espetinhos que tinham, porque eram os favoritos do Sam. Essa era a mesma garota que cuidava da barraca naquele dia. O professor interrompe o flashback e chama Yuki à frente para a apresentação. Ela diz à classe que seus pais possuem uma famosa rede de espetinhos. Imediatamente reconhecendo o nome da rede, o Sam se levanta e começa a elogiar os espetinhos enquanto tudo que o Joro consegue pensar é no beijo e suas consequências. Ele se vira e percebe imediatamente que estava certo em se preocupar, ao ver as duas garotas fervendo de raiva pela Yuki. A Hinata, por outro lado, está procurando provocar mais confusão e diz que vai contar isso para Sakura e a Pansy. Mais tarde naquele dia, a Yuki se aproxima do Sam e da Hinata enquanto eles estão reunidos ao redor da mesa do Joro. Ela conta sobre o incidente do jogo de beisebol e diz que pretende retribuir ao Joro pela grande ajuda que ele deu à loja comprando todos os espetinhos que tinham. A Yuki então nota Saka cabisbaixo e pergunta se ela também quer ser uma devota do Joro, como ela se tornou mais cedo. A Saka nega a oferta de forma muito apaixonada, o que torna sua negação meio suspeita. A Yuki, no entanto, traz o assunto de volta para si mesma e diz ao Joro que faria qualquer coisa que ele quisesse. A conversa é interrompida pelo professor que entra, fazendo todos correrem de volta para seus lugares. Isso dá tempo ao Joro para ponderar as consequências de aceitar a oferta da Yuki e ele conclui que ela definitivamente quer algo dele. Afinal, por que uma garota bonita estaria pronta para fazer qualquer coisa por ele sem pedir nada em troca? Após a aula, o Joro recebe a tarefa de colocar as coisas do professor na sala dos professores e vê isso como uma oportunidade para conhecer melhor a Yuki e descobrir suas verdadeiras intenções. Ele pede ajuda a ela e, assim que colocam as coisas na sala dos professores, a Yuki começa a flertar com ele, o que o deixa ainda mais desconfiado. Enquanto ele volta para a sala de aula, perdido em seus pensamentos, ele não vê uma casca de banana no chão. Justo quando ele está prestes a pisar e cair, a Yuki o segura e o puxa para perto, distraindo completamente o Joro de sua missão real. Ele tem que se lembrar de se manter focado até ter investigado completamente a situação. Ela interrompe seus pensamentos dizendo que trouxe almoço caseiro e perguntando se ele quer sentar com ela. Ele é imediatamente conquistado pela ideia de um almoço elaborado e concorda em ir, dizendo que não trouxe almoço de qualquer forma. De volta à realidade, ele lembra que precisa investigar as intenções dela e diz diretamente que se sente culpado por ela fazer tudo por ele e pergunta diretamente se há algo que ele possa fazer por ela em troca. Enquanto espera pela resposta dela, ansioso para descobrir seu lado malévolo, ela simplesmente pede para ele deixá-la servi-lo, pois isso lhe traz alegria. Ele fica imediatamente impressionado por essa frase e deixa de lado qualquer ceticismo que tinha sobre ela. Ele a leva à biblioteca durante o almoço para conhecer seus amigos, e assim que as apresentações são feitas, todos começam a devorar a comida, exceto a Sakura, que está tentando criar coragem para dar ao Joro o almoço caseiro que ela preparou para ele. Justo quando ela está prestes a tirá-lo, a Yuki entrega a ele a marmita que trouxe, enquanto a Sakura fica constrangida pelo grande erro que cometeu. Joro pergunta se pode ter um pouco do almoço dela, o que imediatamente melhora o humor dela. Após o almoço,
almoço, a Pansy tira seus famosos cookies caseiros para todos aproveitarem enquanto o Joro não consegue se mexer por causa da quantidade de comida que tem dentro dele. Hinata e Sam começam a falar sobre seus torneios de tênis e beisebol que estão chegando e a Sakura promete organizar uma torcida e coordenar os horários para que os jogos não coincidam. Isso leva a Yuki a perguntar ao Joro se ele é bom em alguma coisa, e quando ele recusa, ela diz que tem certeza de que ele vai desenvolver alguma habilidade a partir de agora. Após o almoço, enquanto todos os outros saem, a Pansy pede ao Joro para ficar. Ele deixa claro de cara que não quer discutir a Yuki, já que finalmente encontrou alguém que o ama incondicionalmente e não quer estragar isso. A Pansy imediatamente responde que não tem nada contra o comportamento da Yuki. Na verdade, ela entende completamente querer retribuir a ajuda de alguém. Ela diz que seu verdadeiro problema é o quanto o Joro é passivo. Ele aceitou o almoço da Yuki, e embora soubesse que não conseguiria comer tudo, aceitou o almoço da Sakura também, para não magoá-la. Ela pede para ele parar de fugir, pois no processo ele acabará machucando todos. Ela então muda de assunto e entrega a ele um livro, afirmando que é seu livro favorito e que gostaria muito que eles tivessem mais tópicos para discutir um com o outro. Quando o Joro adverte que é um leitor muito lento, a Pansy diz que tudo bem, ela só pede para ele contar a ela quando terminar, porque realmente quer saber o que ele pensa sobre isso. Ele aceita o livro, antes de sair, informa que tem algo para fazer depois da escola relacionado a uma tradição e, portanto, não poderá ir à biblioteca após a escola. Justo quando ele sai da loja de conveniência, a Hinata pula nele do nada. Ele fica irritado por ser derrubado aleatoriamente e grita para ela sair de cima dele. Ao chegar em casa, ele percebe que deixou sua bolsa aberta e, quando verifica, seus medos se confirmam, pois não consegue encontrar o livro da Pansy que estava na bolsa. Ele volta correndo ao local onde foi atacado e começa a procurar por todo o lado. Duas garotas, Cherry e Orezuki, que o viram mais cedo naquele dia, se aproximam dele. Elas perguntam qual é o problema dele, e ele diz que deixou cair um livro ali mais cedo e estava procurando ele. Elas concordam em ajudá-lo a procurar e correm para a loja para começar a investigação lá. Eles se encontram depois de um tempo, mas as garotas não parecem muito animadas. Elas perguntam se o livro era mesmo importante. Quando ele confirma que sim, elas o tiram relutantemente. Inicialmente, ele fica muito feliz por ter encontrado o livro, mas logo percebe que ele está bastante danificado. Nesse momento, ele decide comprar outra cópia, mas a Cherry pergunta se ele sabe realmente sobre o que é o livro. Ela diz que tem uma amiga que tem esse livro e tinha perguntado quanto ele valia. Ela sussurra o valor no ouvido dele, e ele fica pálido, certo de que nunca conseguirá comprá-lo. Ela dá a ele o endereço de uma livraria que vende o livro. No dia seguinte, durante o almoço, ele se debruça intensamente sobre uma revista de empregos, tentando juntar dinheiro suficiente para substituir o livro. Para tentar distraí-lo e fazê-lo descansar um pouco, a Sakura tira da bolsa o almoço que preparou para ele novamente, mas ele não consegue tirar o emprego da cabeça, o que faz a Sakura chorar. O Sam tenta fazer o Joro prestar atenção ao que está acontecendo ao redor dele. Eventualmente, a Hinata perde a paciência e arranca a revista das mãos do Joro, o que imediatamente dispara sua raiva. A Yuki então oferece ao Joro um trabalho de meio período na loja dela, já que estão precisando de ajuda na nova loja. Embora ele esteja inicialmente relutante, ele imediatamente se joga aos pés dela, implorando pelo emprego quando ouve o salário. Isso também significa que ele não poderá mais fazer suas visitas após a escola à biblioteca, o que deixa Pansy muito triste. Joro então pede para ela ficar depois do almoço, pois tem algo que quer dizer a ela. Assim que ficam a sós, ele devolve o livro e pede desculpas sinceramente por tê-lo estragado. Ele explica que a compra de uma nova cópia é o motivo pelo qual precisa do trabalho de meio período e promete voltar assim que juntar dinheiro suficiente para isso. A Pansy diz a ele que não precisa de uma nova cópia. Se ele realmente quer compensar, ela quer que ele vá à biblioteca após a escola, em vez de trabalhar meio período. No entanto, o Joro insiste e, no final, consegue fazer do seu jeito. Naquela tarde, depois da escola, ele aparece na loja da Yuki e veste seu novo uniforme, preparado para começar essa nova mini-aventura que ele estabeleceu para si mesmo, a fim de garantir que todos os seus entes queridos estejam bem. Assim termina a primeira parte do anime. E se você chegou até essa parte do vídeo, comente a palavra secreta, que é banco, e eu te darei um coração, já que você é uma das poucas pessoas que chegaram até aqui. E não esqueça de dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho, pois isso é muito importante. Dito isso, lembre-se de que você pode me dizer qual anime você quer que eu resuma para o próximo vídeo, pois sempre leio todos os comentários. E sem mais delongas, Otaku no Toco fica por aqui.